A mensagem de hoje ela é muito pertinente ao que nós estamos vivendo nessa situação atual, não só do Brasil, mas também do mundo inteiro, no que tange à política, à saúde, mas principalmente à vida espiritual. Título de hoje desta mensagem: você está no meio de uma multidão agitada ou de joelhos aos pés de Jesus? Fica comigo. Sinceramente, eu não me lembro de ter visto na história do mundo, durante toda a história, situações como essa em que presidentes da República, como do Brasil, do Paraguai, do Panamá, da Guatemala, de El Salvador, da Espanha, dos Estados Unidos e quem sabe de outros mais, diante de uma iminente pandemia, que eles tivessem tal atitude de fé, de convocar, melhor dizendo, o povo para orar. E o povo então ele se prostrou diante do soberano e poderoso Rei dos Reis, clamando pelo socorro e crendo no poder da oração. Cada presidente convocando a sua nação e se quebrantando junto com ela. Sabe, foi levantado um clamor aos céus e o povo rogou por uma intervenção, não por uma intervenção militar, mas por uma intervenção ao dono do mundo, que ele mudasse essa história de morte e de medo. Amados, creiam, o inferno treme diante do poder da oração. E aqueles que não estão ligados na mesma visão não entendem que essa é uma guerra espiritual. Há muitos assim. Mas nada pôde impedir a nação de orar e jejuar pelo Brasil e se render diante da autoridade e do poder de um Deus que sara, que cura, que ressuscita. Foi lindo. A televisão não mostrou isso, mas está nas redes sociais. Sabe, lá no livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 18, conta a história de um dos líderes daquela época, um dos dirigentes da sinagoga, Jairo. Jairo estava com a sua filha num leito de morte, mas cria que Jesus poderia curá-la e foi ao encontro de Jesus. E o mais bonito dessa história tem a ver com o título também dessa mensagem. Ajoelhando-se diante dele, disse: minha filha acaba de morrer. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Versículo 23. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: saiam. Tudo é pertinente nessa mensagem. Tudo tem a ver com o que nós estamos passando nesse momento. Por isso eu fiquei meditando, primeiramente, como Jairo ganhou Jesus naquele momento, quando ele se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: vem. Esse é o primeiro ponto. Quando você se ajoelha aos pés de Jesus e diz: vem, me abraça, me ajuda, me socorre, ele vem. Quanto tempo você não se ajoelha aos pés de Jesus? Outra coisa que me chamou a atenção foi a atitude de Jairo ao chegar naquele lugar, vendo a multidão agitada. E ele disse: saiam. Alguma coisa foi importante quando Jesus disse isso. E por quê? Primeiramente, vamos lá. Vamos ver as atitudes que precisamos tomar diante de Jesus, crendo que Jesus ele pode vir nos socorrer. Então, a gente precisa dizer: Jesus, vem em minha casa, toma a direção da minha vida, toma conta do meu ser. Agora, olha só, quando Jesus chegou naquela casa e viu aquela multidão agitada e disse: saiam, sabe o que eu acho que Jesus diria hoje, nos dias de hoje? Há tantos que, diante dessa situação difícil que o mundo atravessa, que ao invés de orar pela nação, se juntam à multidão agitada para esperar o pior.
É isso que aquela multidão estava lá esperando a morte daquela menina. Mas quando Jesus chega, ele traz a cura e a vida. Vai prestando atenção nessa palavra. Então, voltando lá para o versículo 24, disse Jesus: a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Não é assim que o povo tem feito? Rido, escarnecido de Jesus nos dias de hoje? É isso que eu gostaria que você pensasse. Diante de tanta blasfêmia e heresia, precisamos orar e jejuar para que Deus venha com misericórdia sobre a nossa nação. Porque nós nos afastamos de Jesus, nos afastamos da convivência com o Espírito de Deus, essa é a verdade. Voltamos para a palavra. Depois que a multidão se afastou, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Está lá em Mateus, vai depois confere lá, Mateus 9, de 18 a 26. Veja, depois que a multidão se afastou, ele entrou. O mundo tem feito assim, tem agido dessa forma. Feito tudo para Jesus não entrar. Mas ele tem todo o poder e autoridade, e quando ele quer, ele ordena que a multidão saia. E sob uma ordem dele, nem as portas do inferno podem prevalecer. Ele entra mesmo e nos toma pela mão e nos levanta. Assim como Jairo, nós precisamos nos ajoelhar aos pés de Jesus e pedir que ele venha, e que ele, ao passar pela multidão, quando estiver vindo, que ele cure os corações duros e doentes que estão fora da visão espiritual desse momento que estamos passando. E que o grande e eterno Deus envie o anjo da vida, que ele venha sarar e restaurar as mentes sequestradas pelo Deus deste século. E que esse anjo poderoso venha passear pelo mundo e extirpar os incontáveis corações de pedra, que não conseguem crer que a palavra de Deus está se cumprindo. Que ele venha sobre os que não conseguem mais sentir amor pela cruz, e assim varrer toda a incredulidade. Que esse anjo venha com uma unção de cura sobre toda a alma doente e atrofiada pela apostasia, que não mais crê e nem entende quão precioso é o reino de Deus. E que esse anjo visite pastores e ovelhas espalhadas pelos rebanhos no mundo todo. Visite a multidão agitada. Visite governos e reinados, e que a todos façam dobrar os seus joelhos diante do poder desse Deus. E então eu te faço a última pergunta: você está no meio da multidão agitada ou ajoelhado aos pés de Jesus? Pense. Ricardo Augusto, e amanhã tem mais. Que Deus possa te abençoar. Pense.